Capítulo 4. Astrid. O rangido de uma maçaneta girando, mãos pressionadas contra a madeira dura. No princípio, parecem parte de um sonho, que não consigo entender. Os sons retornam, porém, mais altos, seguidos da raspadela da porta se abrindo. Luto para me sentar. Um terror agudo perpassa meu corpo. Nos 15 meses desde meu retorno, se tornou comum a Gestapo ou a polícia local, que faz o trabalho por aqui, fazerem inspeções sem aviso. Ainda não me notaram nem perguntaram pelo Ausweis que Herr Newhoff conseguirá para mim. O cartão de identificação que temo não ser bom o suficiente. Minha reputação como artista é uma bênção e uma maldição em Darmstadt, dando-me os meios para sobreviver, mas ao mesmo tempo fazendo de minha falsa identidade uma fina capa exterior, impossível de manter. Então, quando os inspetores vêm, desapareço no fundo de um dos vagões cobertos de lona, ou se não tiver tempo na mata. Mas aqui no alojamento do Peter, com sua única porta e sem porão, estou encurralada. Uma voz grossa de homem corta a escuridão. Sou só eu. As mãos de Peter, que eu sinto com tanta frequência nesses últimos meses, acordando-me de sonhos do passado que não quero deixar para trás, acaricia minhas costas gentilmente. Alguém foi encontrado na floresta. Giro sobre o corpo. Quem encontrou você? Pergunto. Peter quase não dorme e costuma andar de noite, rondando os campos, como um coiote inquieto, mesmo nas noites mais frias do inverno. Levanto o braço para tocar sua bochecha coberta por uma barba de 2 dias, percebendo com preocupação as olheiras que deixam seu rosto mais sombrio. Eu estava perto do riacho, replica ele. Achei que fosse um animal ferido. Seu sotaque russo está intocado pelo tempo, como se tivesse deixado Leningrado há semanas e não anos atrás. Então, claro, você se aproximou, digo, minha voz cheia de censura. Eu teria ido para o lado contrário. Sim, ele ajuda a me levantar. Eles não estavam conscientes, então eu os carreguei até aqui. Seu hálito cheira um pouco a bebida tomada muito recentemente, ainda está fresco. E eles? Repito, a palavra agora formando uma pergunta. Uma mulher. Um pouco de ciúme atravessa meu corpo, quando imagino segurando outra pessoa. Também havia uma criança. Ele saca um cigarro enrolado à mão do bolso. Uma mulher e uma criança sozinhos na mata à noite. Isso é esquisito. Mesmo para quem é do circo. Nada de bom pode vir de acontecimentos estranhos ou de pessoas estranhas. Visto-me, apressadamente ponho o casaco. Abaixo da lapela posso sentir o contorno mal feito e linhas descosturadas onde a estrela amarela fora cerzida. Sigo Peter pela noite fria, enfiando o meu queixo no casaco por conta do vento mordaz. Sua choupana é uma entre meia dúzia, espalhadas pelo vale de declive suave, acomodações próprias reservadas aos mais velhos e talentosos artistas. Embora minha residência oficial seja no alojamento, um prédio comprido afastado, onde a maioria das outras garotas dorme, ficar com Peter rapidamente transformara-se na norma. Vou e volto à noite e antes do amanhecer, fingindo não ter pretensão nenhuma. Quando voltei a Darmstadt, pretendera ficar até Herr Newhoff,
encontrar um trapezista substituto e eu descobrir um lugar aonde ir. Mas a combinação funcionou e me preparei para seguir o circo na estrada naquele primeiro ano, enfraquecendo o meu desejo de partir, e conheci Peter, que havia entrado para o circo Neuhof. Durante os anos em que eu estiver ausente, ele é um palhaço. Embora não seja o tipo de bufão que pessoas de fora do circo normalmente associam ao título, suas atuações são originais e elaboradas e combinam comédia, sátira, ironia, com uma destreza que mesmo eu jamais vira. Não esperava ficar com outra pessoa de novo, muito menos me apaixonar. Peter é 10 anos mais velho e diferente do resto dos artistas. Nasceu na aristocracia russa, quando ainda havia uma. Alguns diziam que ele era primo do czar Nicolau. Em outra vida jamais teríamos nos encontrado. O circo é um grande equalizador, no entanto. Não importa a classe, raça ou origem, estamos todos aqui julgados apenas pelo talento. Peter lutou na Primeira Guerra. Não sofreu ferimentos graves, ao menos nenhum visível, mas há nele uma espécie de melancolia que sugere que nunca se recuperou. Sua tristeza ressoou em mim e fomos atraídos um pelo outro. Caminho em direção ao alojamento das mulheres. Peter abana a cabeça e me guia em uma direção diferente. Por aqui, a chama do cigarro acende como uma tocha quando ele traga. Os recém-chegados estão na casa de Herr Neuhoff, algo também bastante incomum. Eles não podem ficar aqui, sussurro, mas não há ninguém perto que possa ouvir. Claro que não, Peter responde. É apenas um abrigo temporário para que não morram com a tempestade. Sua sombra se agiganta sobre mim. Não é apenas a dor de Peter que faz sua grandeza como palhaço tão improvável. Ele me disse um dia que na primeira vez que tentou entrar para um circo, fora mandado embora. Disseram que era muito alto para ser um palhaço. Então foi estudar em um teatro de Kiev. Desenvolveu uma personagem irônica que combinava com suas feições rabugentas e as pernas longas. E fora de circo em circo, ganhando fama com sua performance. As palhaçadas de Peter, que costumam apresentar um bem-humorado desprezo pela autoridade, são muito conhecidas. Durante os anos da guerra, seu número se tornou mais cáustico e seu ódio pela guerra e pelo fascismo menos velado. Enquanto crescia sua reputação pela ousada irreverência, também o público aumentava. Ele abre a porta da mansão onde estive por ocasião da festa de férias que Herr Neuhoff organiza para todo o circo a cada dezembro, e algumas outras vezes desde meu retorno. Entramos sem bater. Do topo da escada, Herr Neuhoff gesticula para dizer que deveríamos nos juntar a ele. Em um dos quartos de visita, uma garota com cabelos louros, longos, dorme numa cama de mogno com dossel. Sua pele pálida é quase translúcida sobre os lençóis vinho. Na mesa baixa ao lado dela, um bebê está deitado em um berço improvisado. Moisés no Nilo, observando-nos com olhos negros e interessados. A criança não deve ter mais que alguns meses de idade, suponho, embora não tenha experiência com esse tipo de coisa. Tem longos cílios e bochechas arredondadas, raras nesses dias de privações. Lindo, mas não são todos lindos nesta idade. Herr Neuhoff indica a criança com a cabeça. Antes de desmaiar, ela disse que ele é seu irmão. Um garoto. Mas de onde eles vieram? Pergunto. Herr Neuhoff apenas dá de ombros.
A garota dorme profundamente. Com a consciência tranquila, minha mãe diria. Ela tem tranças grossas e louras, como uma garota de um conto de Hans Christian Andersen. Poderia fazer parte da Band Deutscher Mädel, a Liga das Jovens Alemãs, passeando pela Alexanderplatz de braços dados, cantando músicas vis sobre a pátria e matando judeus. Peter a descrevera como uma mulher, mas ela não teria mais que 17 anos. Eu me sinto tão velha e cansada na frente dela. A garota se mexe. Seus braços se esticam, procurando o bebê com um gesto. Sei perfeitamente pela experiência que tenho com meus próprios sonhos. Então, sentindo o vazio, começa a se agitar. Observando o desespero dela, as palavras percorrem minha cabeça. Ele não é irmão dela, não mesmo. Herr Neuhoff ergue a criança e a põe nos braços da jovem mulher, e ela se acalma na mesma hora. Waar ben ik? Holandês. Ela pisca os olhos. Depois repete a pergunta em alemão. Onde estou? Sua voz é fraca, trêmula. Darmstadt, replica Herr Neuhoff. Seu rosto indica que ela não reconhece o nome. Ela não é destas bandas. Você está com o circo Neuhoff. Ela pisca os olhos. Um circo. Embora para nós pareça bastante natural, por mais da metade da minha vida aquilo era tudo para mim. Para ela deve soar como se estivesse fazendo parte de um conto fantástico. Um show de horrores. Eu me armo, instantaneamente voltando a ser a garota na defensiva. Encarando os olhares no pátio da escola. Joguem-na de volta na neve, se não somos bons o suficiente para ela. Quantos anos você tem, criança? Pergunta gentilmente Herr Neuhoff. Vou fazer 17 no mês que vem. Fugi da casa de meu pai, diz ela. Seu alemão mais suave agora. Sou Noah Weil e este é meu irmão. Suas palavras saem com muita rapidez, respondendo perguntas que ninguém formulou. Qual é o nome dele? Pergunto. Um momento de hesitação. Theo. Somos da costa da Holanda, diz ela fazendo outra pausa. As coisas estavam muito ruins. Meu pai bebia e batia na gente. Mamãe morreu dando à luz, então peguei meu irmão e parti. O que ela está fazendo aqui, centenas de quilômetros longe de casa? Ninguém agora sairia da Holanda para vir à Alemanha. A história não faz sentido. Espero que Herr Neuhoff pergunte se ela tem documentos. A garota perscruta o rosto da criança com olhos irrequietos. Ele está bem? Sim, comeu bem antes de pegar no sono, reassegura Herr Neuhoff. A testa da garota se enruga. Comeu? Ou melhor, bebeu. Corrige-se Herr Neuhoff. Uma fórmula que nosso cozinheiro fez com açúcar e mel. Certamente a garota saberia disso se estivesse cuidando do bebê. Dou um passo atrás até Peter, que está recostado na cadeira que fica perto da porta. Ela está mentindo, digo em voz baixa. A tola provavelmente ficou grávida. Não se fala destas coisas, no entanto. Peter dá de ombros imparcial. Ela deve ter suas razões para fugir. Todos nós temos. Você é bem-vinda aqui, diz Herr Neuhoff. Eu o fito, pasma. O que ele está pensando? Ele continua. Você terá que trabalhar, claro, quando melhorar. Claro. A garota se senta, enrijecendo a coluna, com a sugestão de que pudesse estar esperando caridade. Sei faxinar e cozinhar. Zombo da ingenuidade dela, imaginando-a na cozinha, fazendo panquecas e descascando batatas às centenas. Herr Neuhoff abana a mão. Cozinheiros e faxineiros não nós temos. Não, seria desperdiçar sua beleza. Quero que você atue.
Peter me lança um olhar confuso. Novos artistas são recrutados por toda a Europa e as vagas são concorridas e duramente disputadas, possíveis apenas a quem dedicou uma vida ao treinamento. Não se acha simplesmente um talento na rua ou na floresta. Herr Neuhoff sabe disso. Ele se vira para mim. Você precisa de uma nova trapezista, não? Por sobre os ombros dele, os olhos da garota se arregalam. Eu hesito. No passado, o número deve ter tido uma dúzia de acrobatas, ou mais, dando saltos paralelos ou cambalhotas, passando um pelo outro no ar. Mas só temos 3 agora, e desde meu retorno eu fora reduzida a fazer cordelice e faixa. Claro, mas ela nunca atuou. Não posso simplesmente ensiná-la a voar no trapézio. Talvez ela pudesse montar a cavalo ou vender programas no espetáculo. Há uma dúzia de trabalhos mais fáceis que ela pode fazer. O que faz Herr Neuhoff pensar que ela pode atuar? Normalmente, consigo descobrir talento a 1 quilômetro de distância. Nela não vejo nada. Ele está tentando transformar um pato em cisne. E este plano está fadado ao fracasso. Não temos tempo de achar outro acrobata aéreo antes de cairmos na estrada, responde Herr Neuhoff. Ela tem o visual certo. Temos quase 6 semanas antes de sairmos em turnê. Ele não me olha enquanto diz isso. 6 semanas são um piscar de olhos, comparadas com a vida de treinamento que o resto de nós encaramos. Ele está me pedindo para realizar o impossível e sabe disso. Ela é muito corpulenta para ser uma acrobata aérea. Digo, analisando criticamente o corpo dela. Mesmo debaixo do edredom, ele é arredondado, ao redor dos quadris e coxas. Ela é fraca, gorda, com uma inocência que sugere que nunca conheceu trabalho árduo. Não teria sobrevivido à noite na neve se Peter não a tivesse encontrado, e não vai durar uma semana aqui. Ouvindo passos, viro-me. O filho de Herr Neuhoff, Emmet, observa a entrada da porta, a boca pastosa se curvando, enquanto analisa a nossa discordância. Ele sempre foi uma criança esquisita, fazendo brincadeiras maliciosas e se metendo em encrencas. Você não quer ser ofuscada, não é? Diz ele para mim, cheio de sarcasmo. Desvio os olhos ignorando-o. A garota é mais bonita que eu. Tenho que admitir, comparando-a comigo, da forma como todas as mulheres fazem. Mas beleza não vai levá-la muito longe aqui. No circo, o que importa é o talento e a experiência, os quais ela não tem. Ela não pode ficar, diz Peter, da cadeira. A violência de sua voz me sobressalta. Herr Neuhoff é um homem afável, mas o circo é dele e mesmo as estrelas como Peter não ousam discordar abertamente. Digo, quando ela estiver bem, terá de ir embora, esclarece. Para onde? Exige Herr Neuhoff. Não sei, admite Peter. Mas como ela pode ficar? Uma garota com um bebê, as pessoas vão fazer perguntas. Ele está pensando em mim, no escrutínio e perigo que eles podem me trazer. Embora minha identidade e passado fossem discretamente conhecidos entre o pessoal do circo, vínhamos conseguindo sustentar a mentira com os de fora, ao menos até o momento. Não podemos arriscar atrair atenção. Isso não será um problema se ela fizer parte do espetáculo, contradiz Herr Neuhoff. Artistas entram em circos o tempo todo. Costumava ser assim. Corrijo em minha cabeça. Vários novos artistas começaram a trabalhar em circo ao longo dos anos. Já tivemos um treinador de animais sérvio, um malabarista da China. Mas tudo ficara mais difícil nos últimos anos. Atualmente, simplesmente não havia dinheiro para trazer mais artistas.
Uma prima de um dos outros circos, sugere Herr Neuhoff, desfiando seu plano. Nossos próprios artistas saberiam a verdade, mas a história poderia satisfazer os trabalhadores sazonais. Se ela estiver completamente pronta para atuar, ninguém vai perceber, acrescenta ele. É verdade que a plateia não prestaria atenção. O público vinha fielmente a cada ano, mas eles não viam a pessoa por trás do artista. É muito gentil de sua parte me oferecer um lugar para ficar, interpõe a garota. Ela se esforça para se levantar da cama sem largar o bebê, mas o esforço parece deixá-la sem fôlego e ela se recosta mais uma vez. Mas nós não queremos ser um fardo. Assim que tivermos descansado e o tempo melhorar, seguiremos nosso caminho. Posso ver o pânico nos olhos dela. Eles não têm para onde ir. Sentindo-me vingada, viro-me para Herr Neuhoff. Viu? Ela não pode atuar. Eu não disse isso. A garota se endireita de novo, erguendo o queixo. Sou uma trabalhadora esforçada e tenho certeza de que com treino suficiente eu consigo. De repente, ela parece ansiosa para provar ser capaz quando, um minuto antes, nem ao menos quisera tentar. Um tipo de rebeldia que eu reconhecia em mim mesma. Pergunto-me se ela ao menos sabe em que está se metendo. Mas não há como deixá-la pronta para atuar. Repito, procurando outro argumento para persuadi-lo de que aquilo não vai funcionar. Você consegue, Astrid. Há um novo vigor nas palavras de Herr Neuhoff. Ele para um passo de dar uma ordem, preferindo que eu concorde por vontade própria. Você encontrou abrigo aqui. Você precisa fazer isso. Os olhos dele ardem sobre mim. Então é assim que vou pagar meu débito. O circo todo se arriscou para me esconder. Agora devo fazer o mesmo por esta estranha. O rosto dele se suaviza. Dois inocentes. Se não os ajudarmos, eles vão certamente morrer. Não quero ter isso em minha consciência. Ele não podia mandar a garota e o bebê embora, do mesmo jeito que não o fizera comigo. Meu olhar recai sobre o de Peter e ele abre a boca para protestar mais uma vez, dizendo que arriscaríamos tudo. Mas então a fecha, sabendo como eu que discutir, mas não vai adiantar. Ótimo, digo por fim. Mas há limites para o que Herr Neuhoff pode exigir de mim. 6 semanas, digo. Tentarei deixá-la preparada a tempo de sairmos em turnê. Mas se não conseguir, então ela deve ir embora. Jamais o enfrentara daquela maneira e por um segundo é como se fôssemos iguais de novo. Mas aqueles dias ficaram no passado. Meus olhos encontram os dele e faço o possível para não piscar. Combinado, ele cede, para minha surpresa. Começamos amanhã ao amanhecer, pronuncio. 6 semanas ou 6 anos não fariam diferença. Aquela garota não seria capaz de atuar. Ela me observa atentamente e eu espero pelo protesto. Mas ela se mantém calada, um traço de gratidão em seus grandes olhos temerosos. Mas ela quase morreu congelada, protesta Herr Neuhoff. E está exausta. Precisa de tempo para se recuperar. Amanhã, insisto, ela vai fracassar e nós nos livraremos dela.